Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Salvador, porque o Senhor sempre está conosco, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos livra de todo mal, de todo perigo, porque o Senhor nos guarda, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada junior que nesse momento está aqui para assistir mais esse domingo de EBD. Eu te louvo pela tia Andréia, eu te louvo pela tia Chinise, Senhor, professoras da nossa classe EBD, classe Heróis da Fé. Também te louvo, ó Deus, por a vida de cada papai, cada mamãe, Senhor, que tem se esforçado, Pai, em trazer a palavra para os seus filhos, ó Pai, do qual, Senhor, neste momento estão aqui ouvindo, Senhor. Eu te peço a bênção, ó Deus, mais uma vez sobre esse domingo de escola dominical. Espírito Santo, fala conosco e permaneça conosco. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Nós iniciamos o nosso domingo de escola dominical com uma oração. Vocês viram que bênção? Nós já estamos na nossa aula de número 13, na nossa aula de encerramento do trimestre. Como eu tive a falar aqui, é uma pena, mais uma vez, nós não estarmos reunidos na nossa classe lá, na nossa igreja, nossa classe Heróis da Fé. É uma pena mais um trimestre se encerrando e nós não podermos estarmos juntos. Eu, a tia Andréia, a tia Chinise, a cada um junior que aqui está ouvindo essa aula, é uma pena. Mas Deus sabe todas as coisas e logo, logo nós ainda estamos firmes na fé, acreditando que logo, logo o Senhor vai nos dar vitória e a nossa classe juniores estará reunido lá na igreja, onde todos juntos nós vamos sentarmos, vamos aprender a palavra do Senhor, todos juntos vamos adorarmos a Deus. Deus abençoe a cada junior que está participando dos desafios. Vocês viram que interessante que é os desafios? Vocês estão crescendo na graça e no conhecimento perante o Senhor. Vocês viram? O tio sempre manda lá o desafio, que é para vocês ler o versículo do dia, da semana, né? Todos os dias da semana. E também o tio sempre manda lá alguma perguntinha para vocês estarem respondendo. E as perguntas, o que acontece? Vocês respondem as perguntas, vocês sempre pensam, né? Pensam, aonde nós vamos morar? No céu, né? O que é que nós vamos fazer no céu? Nós vamos lá estarmos adorando a Deus, né? Da onde que Jesus veio antes dele estar aqui na terra com nós, conosco? Ele veio da onde? Ele veio do céu, né? Vocês louvaram a Deus, engrandeceram o nome do Senhor, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, falando com as suas bocas, confessando Jesus com as suas bocas. Vocês viram? São desafios juniores. Aqueles que não estão participando, o tio só tem a dizer que é uma pena que está perdendo de ganhar mais conhecimento diante do Senhor, perdendo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque todos aqueles que estão participando, além de participar do desafio, ler a palavra do Senhor todos os dias, que nos traz vida a palavra do Senhor, ainda respondem as perguntas e se aproximam mais de Deus em conhecimento. Então, aqueles que estão assistindo essa aula, que não estão participando dos desafios, participem dos desafios. Estamos encerrando esse trimestre, mas se Deus nos permitir, no próximo trimestre nós estaremos continuando com os desafios, que o tio sabe que é bênção para a vida de vocês, a tia Andréia, a tia Chinise, tem dado todo o apoio na participação dos desafios, então é bênção para a vida de vocês. Então continue, com a graça do Senhor, participando dos desafios. Aqueles que não participam, venham a participar, que é bênção para a vida de vocês. Como de costume, tio quer estar aqui agradecendo a tia Andréia, tia Chinise, que tem sido bênção nessa classe dos juniores. Tia Andréia, professora líder. Tia Chinise, que é professora. E o tio, que também está aqui como professor de vocês. Então, é bênção para a vida de vocês. Ouçam essa aula até o final. Não percam, não pule a aula, mas ouçam a aula até o final. Com certeza o Senhor tem uma palavra de bênção para a vida de vocês. As aulas da tia Andréia, que são bênçãos, as aulas da tia Chinise, que são bênçãos para vocês. Continue se esforçando e aprendendo mais a palavra do Senhor, tá bem? Juniores, estamos no nosso encerramento do trimestre aqui, na aula de número 13. Aula de número 13 aqui, o tio vai estar falando com vocês aqui sobre o título. Qual que é o título? O Deus Salvador. Vocês veem que o Deus Salvador ali, o tio colocou atrás do título da lição, o quê? Uma cruz, né? Por que o tio colocou uma cruz? Vamos falar assim, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, sim. Mas a cruz, ela simboliza para nós
a salvação que vem por meio de Jesus, né? Não que o nosso Deus ele esteja pregado na cruz, mas é por meio da cruz que vem a nossa salvação, né? Então, o Deus Salvador, primeiramente, ele nos criou, ele nos fez e ele nos deu o direito por meio de Jesus, onde nós fomos adotados para sermos filhos de Deus, onde nós deixamos de sermos criaturas para nós sermos filhos de Deus. E por meio de Jesus, o nosso Deus, ele nos salvou e nos livrou dos nossos pecados. Vocês veem durante a semana, um dos desafios teve uma pergunta. Jesus ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. E a resposta, qual que foi a resposta de vocês? Que estava totalmente certa? Jesus veio para buscar a nós, que nós estávamos perdidos. Mas por que, tio, nós estávamos perdidos? Nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, né? Não desobediência ao pai, à mãe, não, mas a desobediência a Deus. Mas vamos falar, mas a desobediência era lá no Jardim do Éden, tio. Foi lá no Jardim do Éden que começou a desobediência, onde o Senhor falou que não podia comer fruto de determinada árvore. Adão e Eva, eles participaram do fruto e pecaram. Mas, juniores, vamos falar assim, mas quem pecou foi Adão e foi Eva, não fui eu. Mas se Adão, pensam comigo aqui, ó, se Adão e Eva, eles não tivessem pecado lá no paraíso, o mundo, ele não estaria um mundo de mil maravilhas. Poderiam falar assim, não, o mundo seria muito bom se Adão e Eva não tivessem pecado. Não, porque se Adão e Eva não tivessem pecado lá no paraíso, Noé poderia pecar, Abraão poderia pecar, Isaac poderia pecar, os profetas poderiam pecar, muitos iriam pecar, e se ninguém pecasse, o tio ia vir pecar, você ia pecar. Mas como assim, tio? Eu ia pecar se ninguém tinha pecado? Você poderia desobedecer teu pai, você poderia desobedecer a sua mãe, seria um pecado diante do Senhor, porque o Senhor fala para nós honrarmos nosso pai e honrarmos a nossa mãe. Antes do tio entrar na lição, aqui o tio só quer saber como que estão os seus dias aí dentro da tua casa. Nesses dias que você tem estado em comunhão com o pai, com a mãe, porque é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos próximos da nossa família e nós temos comunhão com a nossa família nesses dias. Como que você tem honrado aí o seu pai? Como que você tem honrado a sua mãe? O que você tem feito? O tio vai falar assim, ó, vocês têm ajudado nas tarefas da casa? Olha Deus falando, hein? Vocês têm ajudado nas tarefas da casa? Porque aí já é uma maneira de você honrar o pai e a mãe. Se a mãe pede para fazer determinada coisa, você vai fazer, né? Mas vamos para a nossa lição aqui para nós não tomarmos muito tempo, que o tempo já vai se voando. Então, o nosso Deus, ele é o Deus Salvador. Foi ele que nos salvou dos nossos pecados por meio de Jesus na cruz do Calvário, né? O Deus Salvador. A nossa lição tem o memorizando que diz isso aqui, ó. Vocês veem que lá atrás, lá, ó, tem uma lâmpada. A lâmpada ela simboliza o quê? Luz. Então, o nosso memorizando vai dizer assim, ó, leiam junto com o tio. A luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Aonde está escrito? Na Bíblia, né? Mas em qual parte da Bíblia? João, João 1:9. A nossa referência é João 1:9. Agora leia na sua casa, então. A luz Como o tio falou já hoje, é importante você estar lendo a palavra do Senhor todos os dias. Leia um pouquinho da palavra do Senhor. É melhor poucas porções do que nada. Bom seria mesmo se você lesse grandes textos na palavra do Senhor. Mas é melhor pouquinhas porções todos os dias, que nem muitos dos juniores têm feito aí, lendo um versículo, 2 versículos aí da palavra do Senhor, do que nada. Melhor você estar lendo um pouquinho, mande seus áudios, sim, no nosso grupo, mande seus áudios. Mas é melhor estar lendo um pouquinho do que nada. Não deixes nesses dias tão difíceis você se corromper, mas leia a palavra do Senhor e aprenda a palavra do Senhor. Então, para aqueles que não estão lendo a palavra do Senhor durante a semana, olha aqui, o versículo de hoje é a luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Qual é a luz verdadeira, tio? É essa lâmpada que está aí? Essa é a luz verdadeira? Não. A luz verdadeira é essa aqui, ó. Essa aqui é a verdadeira luz verdadeira. Essa é a verdadeira luz verdadeira. Aquele que veio ao mundo para nos trazer o caminho
para nos mostrar o caminho da salvação, para nos trazer o caminho da salvação. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus, que é, como vocês falaram durante a semana, quem? É o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus, mas sendo também o próprio Deus, ele se manifestou em carne e ele é a luz verdadeira, que ilumina todas as pessoas. Tio, mas tem pessoas que não querem aceitar Jesus. Sim, tem pessoas que não querem aceitar Jesus, mas de qualquer forma estão sendo iluminadas por Jesus, porque o conhecimento da palavra do Senhor tem chegado à vida dessas pessoas, aonde o Senhor tem falado sobre o tão grande amor de Deus para essas pessoas. E qual que é o tão grande amor de Deus para essas pessoas, tio? Tão grande amor de Deus para essas pessoas é Jesus. É onde o Filho de Deus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, para que todas as pessoas, por meio de Jesus, sejam salvas. Para que todas as pessoas, por meio de Jesus, elas venham alcançar a salvação. Isso serve para mim e serve para você. Tio, mas eu sou novinho ainda, sou junior, não tenho nem 10, 12 anos ainda, porque até 12 anos ainda tá na classe junior e assim por diante passa para ter mais classe, né? Mas eu ainda sou junior, tio, tenho muito para ver, sim, você tem muito para ver, mas na presença do Senhor, aprendendo com o Senhor e sempre constante e firme na presença do Senhor. A luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todas as pessoas, quer seja aquelas pessoas que acreditem em Deus, quer seja aquelas pessoas que não acreditem em Deus. Porque Deus, ele não é tipo algo imaginário, não. Deus é um ser real, Deus é um ser vivo. Deus é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Agora o tio não vai questionar e não vai entrar na parte da existência de Deus. Isso daí vai ficar para uma próxima aula. Mas lembra o que o tio falou durante a semana? Aonde estava Jesus antes dele vir à Terra? Muito bem, foi o que vocês mesmos falaram durante a semana. Antes de Jesus vir à Terra, Jesus estava onde? No céu, juntamente com quem? Com Deus Pai, com Deus, o Pai dele. E por que é que ele veio à Terra? Ele veio à Terra com uma missão. E qual foi a missão dele? Nos trazer a salvação, né? Onde o Deus, ele se torna o nosso Deus Salvador. Muito bem. Mas para que Jesus ele viesse à Terra, o tio vai contar aqui uma lição aqui, ó. O tio tá com duas folhinhas aqui, que o tio não tá com a revista, mas é a lição de vocês. O tio vai contar sobre a lição de vocês, como é que Jesus veio à Terra. E é um assunto muito interessante, porque ele veio à Terra parecido da maneira que nós viemos. Como que nós viemos à Terra? Nós viemos à Terra porque nós nascemos dentro da barriga da mamãe ali, nós crescemos ali, e depois de 9 meses nós fomos gerados. Jesus ele não veio à Terra tipo voando, ele veio à Terra da mesma maneira que nós viemos, dentro da barriga da mamãe dele, Maria, durante 9 meses estava ali e ele foi gerado. Só que a Bíblia ela nos fala assim, ó, que isso daí está lá no Evangelho de Mateus, a história de hoje. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado pelo profeta Isaías. Quem que era o profeta Isaías? Vocês são bons de Bíblia. Vocês leram durante essa semana sobre Isaías, então vocês sabem quem que é Isaías, né? Isaías era um profeta lá antigamente. Isso daí muito antes de Jesus nascer. Isaías era um profeta, homem que tinha a palavra do Senhor, homem que o Senhor falava por meio da boca dele. Um dia Deus falou para Isaías que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, o filho da virgem. Então Deus falou para Isaías, né? Foi anunciado lá antigamente no Antigo Testamento. Antigo Testamento? O que é Antigo Testamento mesmo? Antigo Testamento é as histórias antigas antes de Jesus. Depois vem o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a nova pregação, é os evangelhos, são as cartas paulinas, são a história depois de Jesus, né? Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento depois de Jesus. Nós estamos na escola dominical para nós aprendermos a palavra do Senhor, né? A aula vai ficar um pouquinho mais comprida hoje. Então, a sua vinda a este mundo, a vinda de quem? A vinda de Jesus. A sua vinda a esse mundo,
que ele é a luz, ele veio para acabar com toda a escuridão. O que é a escuridão naqueles dias? Simbolizava o pecado, né? E pôs fim às cadeias aos que estavam presos pelo inimigo. Nossa, mas as pessoas estavam presas? Elas estavam presas pelo pecado, porque o inimigo ele fazia as pessoas pecar. Então, por meio das setas, por meio das atitudes das pessoas, as pessoas elas tinham que pecar, elas ouviam a mensagem ruim e pecavam, deixavam a mensagem ruim entrar no seu coração. Jesus veio para quebrar toda a cadeia, toda a algema, toda a escuridão, ele veio para quebrar e trazer a luz verdadeira. Isaías, ele chamava, como ele sabia que a virgem conceberia e daria luz a um filho, ele falava, não, ele sabia que esse filho que ela daria luz era Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Ele chamava esse filho da virgem de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías ele se alegrou tanto, mas tanto, tanto em saber que Deus ia se manifestar em forma de homem dentro do ventre de Maria, ia nascer como todos nós nascemos, que ele falou assim, nossa, que maravilha, é o Deus poderoso, é o conselheiro maravilhoso, é o Pai eterno, é o príncipe da paz. Ele começou a glorificar a Deus porque o Senhor ia se manifestar na terra para quebrar todas as algemas das prisões, das cadeias e acabar, eliminar todo o pecado. Isaías ficou maravilhado. Essa profecia acerca da vinda do Salvador a esse mundo, ela se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Ela se cumpriu no nascimento de quem? Há mais de 2000 anos atrás, no nascimento de Jesus, né? Jesus veio para trazer a salvação. Então essa profecia que o Senhor falou para Isaías, ela se cumpriu, né? Como que ela se cumpriu? Ela se cumpriu dessa maneira, prestem atenção. O anjo Gabriel, ele veio até a cidade de Nazaré e trouxe uma mensagem para uma jovem chamada Maria. Maria era uma moça virgem, Maria era uma moça que não tinha relacionamentos com homem nenhum naquela época lá. Ela ia se casar, mas não tinha relacionamentos nenhum, ainda era uma mulher virgem, e um anjo, de repente do nada, ele aparece. Ele fala assim: "Salve, agraciada, bendita és entre as mulheres." Porque ela olha para aquele, nossa, mas que saudação estranha é essa? Quem é esse rei? Daí ela já imagina, nossa, ele tem a aparência de uma pessoa diferente que não é aqui do povo de Israel. Ele tem a aparência de um anjo. Mas ele veio trazer a notícia para ela. E Maria, ela estava com um casamento marcado. E o anjo lhe disse que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. Maria, ela tinha, imagine, Maria ela tinha planos. Maria tinha os planos dela, era uma mulher santa, era uma mulher, fazia as coisas tudo correta, e ela tinha os seus planos. Santa, tipo, não era santa, uma santa assim, né? Santa de altar. Santa porque ela fazia as coisas corretas, né? Igual vocês. São pessoas santas, pessoas separadas. Santo quer dizer separado, separado do mundo, né? Vocês são pessoas separadas, juniores. O pai e a mãe de vocês são pessoas separadas. As pessoas que estão na igreja, que servem a Deus, são pessoas separadas do mundo. Pessoas santas. Por isso que Deus fala assim: sede santo como eu sou santo. Maria era uma pessoa santa, uma pessoa separada das coisas erradas. Fazia somente as coisas certas. Maria, ela tinha os seus planos. Maria queria casar, queria ter seus filhos, queria ter sua carroça, né, naqueles tempos lá. Queria ter seu carro de boi, queria ter sua hortinha lá para plantar as frutinhas delas, plantar cebolinha, plantar alface. Era assim naqueles dias. Maria tinha esses planos. Maria queria ter seus filhos, educar seus filhos dentro da lei de Moisés, dentro do Torá. Queria fazer as coisas tudo corretas para agradar a Deus. Queria tanto agradar a Deus, que agradou tanto mesmo que o Senhor mandou um anjo. Falou assim, ó, você será filha, será mãe do Deus Altíssimo, mãe de Jesus. Do Deus Altíssimo não, mãe do Filho de Deus. Para estar mais correto na palavra. O anjo disse também a Maria que ela teria um menino e ele se tornaria um grande homem. Talvez quando Maria falou assim, nossa, eu vou ser mãe de um filho e meu filho vai ser um grande homem.
Para aqueles tempos lá, ter um filho homem era honroso para as mulheres, né? E Maria ficou feliz porque falou: Nossa, eu vou ter um filho anunciado por esse Senhor, que o meu filho vai ser um grande homem. Ela nem sabia que ele era Gabriel, né? Que era um anjo do Senhor, um anjo mensageiro do Senhor. Mas ela pensou assim: Eu vou ter um filho, meu filho vai ser um grande homem. Eu e meu esposo, meu futuro esposo José, nós teremos um filho e ele será um grande homem. Será um homem valoroso, um varão valoroso, né? Ficou feliz com isso. Só que a notícia era pra lá de boa. Não só seria um grande homem, seria o filho de Deus, né? Olha aqui, ó. E daí seria um grande homem e ele seria chamado Filho do Altíssimo. Agora Maria, quem sabe, pensou: Nossa, Filho do Altíssimo? Nossa, mas eu vou casar com José. Ele é tão grande assim? Não, Maria, você vai ser, o teu filho vai ser o filho de Deus, porque o Espírito Santo irá te envolver. O Espírito Santo irá te envolver e você será cheia do Espírito Santo, aonde nascerá em ti o Filho de Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, irá se manifestar dentro do seu ventre e aonde irá nascer o Filho de Deus. Mas continuando aqui na história aqui, ó, onde fala sobre isso aí, ó. O Senhor o faria rei sobre a descendência de Jacó, assim como fez Davi, e o seu reino nunca terá fim. O reino do filho dela nunca terá fim. Até nos dias de hoje são falados. Imagina, isso já aconteceu mais de 2000 anos atrás, e até nos dias de hoje o reino de Jesus não terá fim. Será que um dia o reinado do Senhor vai ter fim? Não é nem de se pensar, né? Porque não vai ter fim. Mesmo quando a igreja sair aqui da terra e ir para o céu, o reinado do Senhor ainda continua, né? José, seu noivo, sabendo da notícia que Maria estava grávida, decidiu silenciosamente deixá-la para não inflamá-la. Ele pensou em encerrar o noivado sem que ninguém soubesse. Porque agora acontece, Maria, antes de casar, ela apareceu grávida. Nossa, mas Maria não era santa, tio? Maria não era uma pessoa separada? Maria não era uma pessoa que não fazia nada de errado? Fazia todas as coisas certas? Agora apareceu grávida? Mas lembra que o tio falou agora há pouco? Ela seria envolvida pelo Espírito Santo e teria o Filho de Deus. Maria pecou? Não. Deus estava preparando para que Jesus viesse entrar na terra. E a única maneira que Jesus pudesse entrar na terra era como todos os homens entram, por meio do nascimento do ventre de uma mulher. Jesus não poderia aparecer do nada. Pô, apareci, cheguei, olha Jesus aqui. Não, não era assim. Jesus não podia aparecer, tipo, atravessou aqui a existência e vinha aqui. Não, Jesus tinha que vir igual todos os homens veio à terra. Tá bom. Mas aí o marido de Maria, ele pensou assim: eu vou abandonar essa mulher. Vou abandonar porque apareceu grávida antes de casar comigo. Com que ela tá? Aí que tá. Só que daí o espírito, aí veio em sonhos, um anjo falou com José, que não era para ele abandonar Maria, né? Então, para que todos os efeitos, a jovem Maria, que ainda não era casada com José, havia engravidado de outra pessoa. E isso José estava pensando. José pensou: nossa, minha noiva agora apareceu grávida. Imagina um casal, tudo faceiro. Vão casar, o homem e a mulher, eles vão casar, tá todo mundo na igreja, fielzinho, de repente a menina aparece grávida. E não é do seu noivo. O que ele pensou? Engravidou de outra pessoa. Só pode. Porque isso não é meu, é de outra pessoa. Só que o anjo veio falar com ele. Mas o anjo, da parte do Senhor, apareceu a José em sonho e explicou. Vocês viram que a Maria ele apareceu fisicamente. Tem horas que Deus fala de uma maneira, tem horas que Deus fala de outra maneira. O tio já explicou isso em outras aulas para vocês. Tem horas que Deus fala de um modo, tem horas que Deus fala de outro. Tem horas que Deus fala por meio da oração, tem horas que Deus fala por meio da palavra, tem horas que Deus fala por meio de sonhos, tem horas que Deus fala por meio de profetas, revelação e muitas e diversas, porque Deus ele é muito criativo por meio para falar. Ele fala de diversas maneiras, até mesmo pelos nossos próprios pensamentos, Deus fala, pelo nosso coração, pelo arrependimento em nós, o Espírito Santo fala, ele fala de diversas maneiras. E em José ele falou por meio de revelação em sonho. Daí continuando aqui, ó, o anjo explicou que Maria teria um menino e ele seria chamado como? Jesus, o maravilhoso. Ele seria chamado Jesus, o filho de Maria. Daí, imagine que honra para José criar o Filho de Deus. Maria ela gerou o Filho de Deus e José ele foi pai do Filho de Deus
pai de coração do Filho de Deus. Que honra para José, né? Ainda bem que ele não deixou Maria, né? Ainda bem que ele ouviu o anjo do Senhor. Disse ainda a José que não temesse casar com ela, pois o filho de Maria estava carregando no seu ventre, era aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Viram? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus ia morrer. Jesus falou sobre salvação, sobre o amor de Deus. E na cruz do Calvário, o sacrifício será feito por todas as pessoas que passaram pela terra, por todas as pessoas que existiam naqueles dias e por todas as pessoas até os dias de hoje que viriam à terra e aquelas que hão de vir. O pecado nosso foi lá na cruz do Calvário, ele foi pago, o preço. Nós somos livres, nós somos libertos do pecado por meio de Jesus. É por isso que quando nós fazemos as coisas erradas, vocês aí também fazem as coisas erradas, vem aquele arrependimento no coração. É porque o nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário por meio de Jesus. Aí José ficou feliz, porque aquele um que estaria vindo ali era o Salvador. A Virgem terá um filho e se chamará Emanuel, né? O filho de Maria não era fruto do pecado, porque ele não era fruto de homem, ele era fruto do Deus Altíssimo, do Deus Salvador, do Deus Santo, mas sim do amor de Deus pela humanidade. Então José acordou e fez o que o anjo mandou. Casou-se com Maria e até que Jesus nasceu, mas até que Jesus nasceu, né? Que alegria! O Salvador está entre nós, ele veio para nos resgatar, os que estavam perdidos e precisavam de salvação. Sua morte na cruz marcou a história da humanidade, que marcou mesmo, né? A morte de Jesus na cruz do Calvário marcou a história da humanidade. Muito mais glorioso foi a ressurreição. Imagine, Jesus morreu na cruz do Calvário e depois de quantos dias? 3 dias ele ressuscitou, né? Ele não ficou morto. E nós sabemos da história que ele não morreu depois, né? Ele foi para o céu em ascensão, né? Onde ele foi diante de Deus e se assentou à destra de Deus, à direita de Deus. Pela fé, com ele morremos e com ele também ressuscitamos. Juniores, o que o tio quer que vocês entendam aqui por meio dessa escola dominical? Por meio da nossa aula do número 13, por meio do encerramento da nossa escola dominical, o tio quer que vocês entendam hoje que por meio de Jesus nós somos salvos, que nós temos que acreditar na palavra do Senhor, que nós temos que acreditar na salvação em Jesus e que só por meio de Jesus é que nós podemos ir para o céu. Nós temos que seguir, mas seguir Jesus, tio, como que é seguir Jesus? Seguir Jesus é fazer as coisas boas. Primeiramente, como vocês fizeram, aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Senhor, que você vai obedecer Ele e você vai reconhecer que Ele é o único que pode te salvar. E que quantas pessoas morreram na cruz do Calvário para nos salvar? Uma só. Só uma pessoa morreu na cruz do Calvário e seu nome é Jesus. Só uma pessoa que pode nos dar salvação e pode nos levar a Deus, e quem é? Jesus. Somente por Jesus nós podemos ir ao céu, pelos seus ensinamentos, pela sua palavra e por meio do sacrifício na cruz do Calvário. E Jesus, aonde que ele está nesse momento? Ah, tio, Jesus está lá no céu, porque você falou que Jesus foi em ascensão para o céu e se assentou à destra de Deus, se assentou à direita de Deus. Provavelmente Jesus está sentado lá no céu do lado de Deus. Sim, por quê? Porque Jesus, ele é onipresente. O que é onipresente, tio? Onipresente é aquela pessoa que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode estar aqui comigo, pode estar aí com você, pode estar na casa de tia Andréia, pode estar lá na casa de tia Chinise, pode estar lá na igreja neste momento, pode estar na rua, pode estar lá na padaria, pode estar em todos os lugares. Só que não é todo mundo que pode estar em todos os lugares. Não é todas as pessoas que podem estar em lugares. Só existe uma pessoa que pode estar em todos os lugares. Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que aos três, lembram? São um só. Nós cantamos até em louvor, né? Sobre quão grande é o nosso Deus. Três que se manifestam. Um que se manifesta em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele pode estar por todos os lugares. Então, assim mesmo como Jesus está se assentado à destra de Deus no céu nesse exato momento,
Aonde mais que Jesus está? Está aqui, ó. Dentro do seu consciente. Ele está. Não, não é que você esteja pensando nele. É que ele está mesmo aqui, ó. Se você colocar a mão na tua cabeça, coloca a mão aqui na tua cabeça, aqui, ó, em direção da tua fonte, em direção do teu cérebro. E fala assim, ó. Fala contigo aqui, ó. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui dentro de você, na tua cabeça. Tia, mas Deus só está aqui? Não, Deus está por todo o seu corpo. Deus se manifesta por todo o seu corpo. Mas Deus está só em você? Não, Deus está com todos os alunos da nossa classe. Deus está com a nossa igreja. Deus está por todos os lugares. Jesus te ama, juniores. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. E entenda que somente por meio de Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Oremos e Deus abençoe esse encerramento do trimestre de vocês. As bênçãos de vocês estão aí com vocês. Deus abençoe a vida de vocês e prontos para o próximo trimestre, né? Deus abençoe a cada um. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela tua bondade, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que está em nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa classe, Senhor, e permaneça conosco. Nos dá um restante de domingo de bênção na presença do Senhor. Porque nós te adoramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até uma próxima aula.